Olá, amigos, nobres integralistas, nobres falangistas, monarquistas. Anauê, viva o Império, viva o Reino. Pessoal, hoje, dia 30 de abril de 2021, estamos começando mais um programa Bom Dia Monarquistas, programa diário do nosso canal Sentinela Alerta News e canal MIM, Movimento Integralista Monárquico. Tema: nota de esclarecimento do MIM Portugal e MIM Brasil quanto às notícias que têm sido divulgadas aí no YouTube, nos grupos de WhatsApp por parte da Casa Real Trastâmara de Avis, que são os verdadeiros detentores e fundadores do MIM. Iremos esclarecer isso, pessoal. Pessoal, já é de conhecimento de muitas pessoas no mundo monárquico e no mundo integralista que o MIM foi fundado por esse que vos fala no dia 6 de agosto de 2020, aqui na cidade de Portimão, Portugal. Portanto, ano passado. Porém, existe aí uns farsantes ligados à franco-maçonaria, né? Eu estou falando da Ordem do Pelicano, grau 18 da maçonaria. A Ordem do Pelicano, pessoal, é uma ordem de Rosa Cruz, né? Uma seita maçônica, a qual o senhor Rony Xavier, né, oficial da Casa Real Trastâmara de Avis, pertence. Inclusive ele já publicou isso em redes sociais. Ele confessa que realmente é da Ordem de Rosa Cruz, é da Ordem Amorque, da Ordem do Pelicano, grau 18 da maçonaria, bem como o Geraldo José, né, o atual presidente do MOVES, Movimento Integralistas Socialistas, também o CIPIM, Serviço de Inteligência do Partido Integralista Monárquico, tem áudios a qual ele confessa que é membro da Rosa Cruz, Ordem do Pelicano e iniciado na doutrina luciferiana do Baphomet. Bem como o senescal Alessandro de Assis Azevedo também confessa que é membro da Ordem do Pelicano, grau 18 de maçonaria, bem como Dom Antônio César Lisboa de Avis, também proeminente maçom, né? Rosa Cruz, chefe da Casa Real Trastâmara de Avis e membro da Ordem do Pelicano. Essas pessoas, bem como o senhor José Aparecido Nascimento, eles estão atualmente se apresentando como integralistas, né? Porém, eles não querem usar o sigma no fardamento. Eles adotaram o símbolo maçônico da Ordem do Pelicano, o pelicano auto-imolado como símbolo, né? Inclusive no nosso grupo do MIM Facebook, a qual eles roubaram a senha através de hackers, eles modificaram os nossos logos, né, pelo pelicano auto-imolado da Ordem do Pelicano, grau 18 de maçonaria. Essas pessoas são oficiais dessa Casa Real Trastâmara de Avis, rivais da nossa Casa Imperial Nativista Brasileira, e desde então se autoproclamam atuais presidente, vice do MIM, Movimento Integralista Monárquico. Porém, no dia 15 de novembro do ano passado, eu, como presidente vitalício e líder supremo do MIM, ao receber relatórios do Serviço de Inteligência do Partido Integralista Monárquico, que tanto Dom Antônio César de Avis como os seus senescais e seus oficiais eram todos ligados à tal Ordem do Pelicano, grau 18 da maçonaria, e membros ativos da Ordem de Rosa Cruz, seita maçônica atuante no Brasil. Com base nisso e à luz do nosso estatuto, que veta aqui os nossos oficiais, os nossos
secretários sejam ligados a partidos políticos, adversários do MIM e do PIN ou organizações secretas. Portanto, Ordem de Rosa Cruz, Maçonaria, Ordem Cavaleiros Templários, Ordem do Pelicano. Portanto, organizações secretas. Não podemos ter em nossos quadros pessoas ligados a essas organizações estrangeiras que conspiram contra a integridade territorial do Brasil, contra a soberania do Brasil, contra a autodeterminação do nosso povo. Tomei a providência de exonerar tais elementos no dia 20 de novembro, se eu não me engano, e lançamos nota oficial no site do MILB, parceiro do MIM, Movimento Integralista Linearista Brasileiro. Quais as exonerações? Os indivíduos em questão, o senhor Geraldo José Nascimento, lançaram nota também no site dos Templários Cristãos e também nos grupos dos Templários Cristãos no WhatsApp, que entregaram os cargos de vice-presidente do MIM e do PIN e Secretaria-Geral. Portanto, não há que se falar que essas pessoas continuam à frente do MIM. Desde então, gravamos centenas de vídeos que deixam claro que tais pessoas foram exoneradas, que elas entregaram os cargos, não há que se falar. Porém, eles, sob a orientação da Ordem do Pelicano e por outras organizações que eles são ligados internacionalmente, reivindicaram a liderança do MIM no dia 25 de novembro do ano passado e lançaram nota oficial, né, usando a nossa terminologia MIM, Movimento Integralista Monárquico, e o seu logotipo pelicano autoimolado, logotipo da Ordem de Rosa Cruz, ou melhor, Ordem do Pelicano Grau 18. Nós nos contrapomos, lançamos uma nota explicativa novamente no site do MILB. Porém, de lá para cá, vira e mexe, essas pessoas maçônicas, né? E a maioria com ficha de inscrição em partidos marxistas, como o senhor Leandro Alano, mordomo mor de Dom Antônio César Lisboa de Avis. O Cipim tem a ficha de inscrição dele no PCO, Partido de Extrema Esquerda, Partido Marxista Brasileiro. E o senhor Leandro Alano já é conhecido no meio das redes sociais como um militante marxista. Temos ele em várias ocasiões com a Rosa de Luxemburgo, né, símbolo internacional socialista, também ligado ao sionismo internacional. Temos ele em símbolos da foice, o martelo, punho cerrado da Internacional Socialista. Temos fotografias dele sempre utilizando camisas vermelhas, porém ele insiste em negar, né, essa filiação dele ao PCO e ao PT em 2016 e suas ligações com a Internacional Comunista. Porém, o Cipim tem toda a prova documental, né, da filiação dele a esse partido atualmente e anteriormente ao PT, Partido dos Trabalhadores. Então ele tem se apresentado aí no YouTube com camisa verde, gravata preta. Ele diz que é um novo camisa verde, integralista. Porém, mesmo que ele faça a saudação a Nauê e se diga líder do MOVES, Movimento Socialistas Integralistas, de integralista ele não tem nada. Ele é profundamente marxista, né? Deixa isso claro em suas convicções, em suas afirmações, em suas postagens no YouTube, no Facebook, no Instagram, etc. Nós já sabemos que essas pessoas estão mudando de estratégia, né? Tendo em vista que eles estão muito queimados atualmente no Brasil, desde a saída do PT do governo. Eles viram na ascensão dos movimentos integralistas, como o MIM e o movimento monarquista, uma chance de
conseguirem aí os holofotes, conseguirem ascender ao poder, que eles almejam através de Dom Antônio César de Aviz, um cidadão luso brasileiro que arroga para si poderes pontíficos para excomungar pessoas como eu, né, que ele excomungou no dia 12 de dezembro e decretar a minha morte por supostos crimes de lesa majestade, lesa império, etc. E tudo isso se deve aí às nossas lives, às nossas denúncias, né, que fazemos, que Dom Antônio César de Aviz e Leandro Alano e demais oficiais da Casa Real Trastâmara de Aviz são ligados a essas organizações, como a Ordem do Pelicano, a Nobreza Negra Veneziana, a Franco-Maçonaria e a Internacional Socialista. Por isso temos sido ameaçados de morte, inclusive pelo senhor Leandro Alano, o senhor Alessandro de Assis, que já ameaçou recorrer até mesmo ao Comando Vermelho, facção criminosa marxista-leninista de sua cidade, o Rio de Janeiro. Essas pessoas já foram denunciadas, né, à polícia portuguesa. Nós tomamos essa providência. Inclusive eu tenho aqui em mãos os autos de denúncia, né, vulgo BO, dos elementos envolvidos. Podem ver, quem quiser conferir a veracidade, está aqui no IPS. É só ir no site do Ministério da Justiça. Esse auto de denúncia aqui é justamente indiciando o senhor Alessandro de Assis Azevedo e o senhor Leandro Alano. Estão devidamente indiciados, né? Inclusive eu tenho consultado o site do Ministério da Justiça e o processo está em curso. Eles foram enquadrados com base no artigo 153, 154 e 154 a linha A do CPP, portanto, ameaças, coação e perseguição. É o que eles têm feito em relação à minha pessoa, líder supremo do MIN, Movimento Integralista do Brasil e de Portugal. Nós, através do Conselho Supremo do MIN, realmente reafirmamos que tivemos uma parceria breve de menos de um mês com a Casa Real Trastâmara de Aviz. Porém, isso aconteceu entre setembro e outubro e nós rompemos devido às informações que recebemos do CIPIM, Serviço de Inteligência. Temos todo o direito de romper essa parceria e por isso eu fui classificado por eles, da Ordem do Pelicano, como goteira. Goteira, no jargão maçônico, é traidor. Inclusive o senhor Leandro Alano diz isso nos vídeos dele do YouTube, que eu sou traidor, que eu sou goteira, né? Porque rompi com a Casa Real Trastâmara de Aviz e que eu não deveria me suicidar porque a ordem iria me pegar, que eu não iria escapar. Todas essas mensagens dele foi entregue à polícia portuguesa, que comprovou a veracidade, bem como o IP de origem, e foi aceito pelo Ministério Público a denúncia. Eles estão indiciados, são pessoas indiciadas. Vocês que ingenuamente estão seguindo tais pessoas, saibam que essas pessoas, além de serem ligadas a organizações estrangeiras que conspiram contra a soberania do Brasil e do povo brasileiro, são pessoas milicianas, é uma verdadeira quadrilha organizada e são pessoas indiciadas. Inclusive, a Casa Imperial Nativista Brasileira, em reunião extraordinária, no mês passado, né, em março, decidiu por unanimidade retirar Dom Antônio César Lisboa de Aviz da corrida pretensa ao trono do futuro Império do Brasil. Portanto,
Dom Antônio César de Aviz foi considerado pelo nosso Conselho Real, pelas cortes, um tirano, um déspota. E não queremos um monarca desse tipo no Brasil. Ele que pegue um avião, venha para Portugal ou demais territórios que ele julgar e venha reinar, porque no Brasil nós escolhemos representante da etnia caucasiana europeia, Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança, porque esse não é tirano, não é déspota e nunca nos ameaçou de morte. E Dom Antônio César Lisboa de Aviz, até hoje, não se conforma com o início das duas novas dinastias. A dinastia dos aborígenes, da Gondwana Austral, portanto os aborígenes brasileiros, e a dinastia negroide quilombola. E por isso ele arroga para si um suposto direito divino do sangue, um suposto milagre de Ourique, a qual eu já demonstrei que não existe prova documental alguma em Portugal que tal milagre é verídico e que o duque Dom Afonso Henriques é legítimo rei de Portugal e do Brasil e deu esse direito aos seus descendentes. Nós sabemos que a soberana era a mãe dele e o soberano desse território era Leão. Portanto, essa autoproclamação como rei, aqui em São Pedro das Cabeças, Alentejo, o suposto milagre de Ourique não é comprovado. Então, desqualifica totalmente Dom Antônio César de Aviz como legítimo herdeiro de um trono imperial para o Brasil. Até porque o Brasil está a 12 mil quilômetros de Ourique. Então, o senhor, como déspota, como tirano, terá 3 horas para desaparecer das nossas terras. Essa é uma decisão da Casa Imperial Nativista Brasileira. E aqui está o seu BO, aqui está o seu auto de notícia, senhor Dom Antônio César Lisboa de Aviz. E não venham com mentira que o processo foi arquivado, que o vosso advogado esteve em Lisboa, porque eu consulto toda semana, o processo está em andamento, a polícia foi clara comigo, disse que está configurado os crimes por parte do príncipe português e que eu tenho todo direito de me desligar da Casa Real Trastâmara e não ser ameaçado de morte por isso. Bem como o procurador do Ministério Público disse o mesmo, o senhor é um príncipe indiciado, o senhor não tem direito algum ao futuro trono do Império do Brasil. Nós, da Casa Imperial Nativista Brasileira, rejeitamos o seu nome. O senhor foi totalmente despojado de seus possíveis e hipotéticos direitos aí. Porque a Casa Imperial Nativista Brasileira é uma instituição com CNPJ, coisa que a Casa Real Trastâmara de Aviz não tem, e é uma entidade democrática, uma entidade que propõe 3 dinastias para ascensão ao trono do Brasil que queremos, o Brasil do século XXI. Portanto, a dinastia caucasiana de origem europeia, que será e é Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança, e a dinastia aborígene brasileira e a dinastia negroide quilombola. Agora, quanto aí as afirmações de que a Ordem Cavaleiros Templários, a qual eles fazem parte, não pratica adoração a Baphomet, etc, etc. Isso é uma falácia do senhor Leandro Alano, porque historicamente sabemos que a Ordem Cavaleiros Templários, que fundou Portugal, e a qual eles pertencem, né, o senhor Leandro Alano, o senhor Dom Antônio César de Aviz, tem vários deuses a qual eles prestam culto, prestam adoração, como o deus Renfã, um deus da estrela de Renfã.
é o Deus que deu origem aí ao atual Estado de Israel, ao sionismo internacional, e aceita chamada maçonaria, aceita Rosa Cruz, que é uma seita maçônica. Portanto, o nome dos deuses que vocês adoram, seja a estrela Renfã, Moloque, entre outros, não significa nada. Atualmente vocês utilizam mais a figura mitológica do Baphomet, porque nós sabemos os reais motivos e vocês também sabem. Porém, sabemos que vocês adoram falsos deuses como Atena, a coruja, o deus da estrela de Renfã, que é Moloque, que é o príncipe das trevas, que é Satanás, Lúcifer. Nós sabemos disso ao estudar os livros do Papa da maçonaria, como Albert Pike, ao estudar a história da Igreja Mórmon, qual é um dos proeminentes maçons, Joseph Smith, fundador da Igreja Mórmon, também faz essa conexão entre a adoração do Deus da estrela de Renfã com a atual Igreja Mórmon, a atual franco-maçonaria, a qual ele fundou, inclusive, a loja de Nauvoo, loja maçônica. Sabemos das intrínsecas ligações da Igreja Mórmon, das igrejas protestantes, como a Batista, como a Presbiteriana, com a franco-maçonaria. Nós sabemos que a franco-maçonaria nasceu no ano 43 depois de Cristo, através do rei judeu Herodes Agripa. Portanto, o fato de Baphomet ter sido adotado no século XIX ou século XVIII, o fato da franco-maçonaria oficialmente ter mudado de nome e ter sido fundada em Londres em 1717, isso não significa nada para nós. Nós sabemos que vocês têm essa origem através do rei Herodes Agripa, que criou a organização FM, Força Misteriosa, a qual vocês apenas mudaram de nome para disfarçar. Vocês mudaram para franco-maçonaria, porém o FM continua. E tudo isso tem uma simbologia, pessoal. O grau 18 tem uma simbologia, o grau 33 tem uma simbologia, que é tripudiar com a idade do suposto impostor que vocês mataram. Vocês acusam Yahushua de ser um impostor, e vocês o mataram aos 33 anos de idade. Por isso vocês veneram tanto o número 33 e cultuam esse número e tem esse grau máximo da vossa ordem, bem como vocês criaram um sistema atual de justiça, a qual é utilizado um martelo por parte dos magistrados para simbolizar o martelo que pregou os cravos nas mãos de Yahushua, o verdadeiro Messias, a qual vocês modificaram o nome para Jesus, depois para Jesus, etc. Nós sabemos de tudo isso porque nós estudamos muito, nós pesquisamos. Nós aqui na Europa temos acesso a bibliotecas, a vasto material que foi escondido na historiografia portuguesa dos brasileiros, dos portugueses. Porém, nós temos acesso, sabemos para quem vocês trabalham, que é a nobreza negra veneziana, que é o sionismo internacional. Portanto, o Vaticano, a Igreja Mórmon, a maçonaria são apenas facetas, são apenas disfarces judaicos. Nós sabemos das intrínsecas ligações de Dom Antônio César de Avis com a nobreza negra veneziana, e por essas denúncias que fazemos, temos sido ameaçados de morte. Morte por enforcamento, morte pelo Comando Vermelho, e que eu não vou escapar, que eu sou goteira, que eu sou traidor, etc, etc. Porém, fica aqui o meu esclarecimento. O MIM segue vivo. Portanto, o MIM mudou a sua nomenclatura em novembro. Não é mais MIM-LB, Movimento Integralista Monárquico Luso Brasileiro. Passou a ser MIM Brasil e MIM Portugal. Inclusive, o MIM Portugal está em vias de transferir
o seu escritório, as suas atividades de Portugal para a Espanha. Nós estamos em parceria com um grupo falangista, né? Um movimento nacionalista da Espanha, e fundamos assim a FIME, Frente Integralista Monárquica de Espanha, ou melhor, Falange Integralista Monárquica de Espanha, unindo assim as 5 flechas da Falange de las Jones com o sigma, símbolo máximo dos integralistas, porém somos monárquicos, ao contrário da Falange de las Jones, que é republicana. Nós, da FIME, Falange Integralista Monárquica, somos assumidamente monárquicos, porém queremos uma monarquia sempre justa, livre das organizações secretas, né? Das sociedades secretas, como a franco-maçonaria. Portanto, não nos agradamos muito da dinastia dos Borbones. Nós queremos uma monarquia que respeite os povos que vivem na Espanha plenamente, como os peruanos, os bolivianos, os brasileiros, os argentinos. Inclusive, em nosso logo oficial, temos as 5 flechas, o sigma, a coroa espanhola e o sol Inti, símbolo máximo do Império Inca e do Império do Brasil que queremos, o Império da Gondwana Austral Tropical, e o machado de ouro imperial Inca. Portanto, a inclusão, porque a Espanha não respeitou a civilização Inca que lá estava, não respeitou a sua monarquia, o seu sistema de governo, o seu sistema de crenças e religiões, e queremos, através da FIME, fazer esse concerto com os países da Gondwana Austral, com os povos que lá habitavam em um sistema monárquico. Portanto, mais de 700 povos aborígenes governados pelo último imperador Inca, que foi Atahualpa I. Por isso, a FIME propõe esse conceito histórico, unindo assim o integralismo ao falangismo, mais monárquico, defendendo justiça social, o social sindicalismo, defendendo uma revolução na Espanha no que diz respeito a filosofia espiritualista, né? Que nós prezamos uma espiritualidade científica, uma espiritualidade plural, desvinculando totalmente do Vaticano, da Igreja Católica. Portanto, o nosso movimento Falange Integralista Monárquica de Espanha é um movimento revolucionário que veio para integrar todos os imigrantes latino-americanos que vivem pacificamente na Espanha e brasileiros em um só projeto, através do integralismo e do falangismo. Abominamos totalmente todas as ideologias judaicas que nos escravizaram e ainda escravizam. Estou a falar do liberalismo, do marxismo, todas essas ideologias, o fascismo, o nazismo, porque nós, falangistas integralistas, não somos nem de direita nem de esquerda. Nós superamos essas facções judaicas. Nós estamos na quinta humanidade. Nós desenvolvemos um sistema político que visa a valorização do ser humano em harmonia com todos os seres do nosso planeta e do nosso universo. Portanto, nós prezamos a harmoniocracia. Nós somos totalmente movimentos como touradas que cruelmente infringem sofrimento aos animais. Nós somos totalmente contra movimentos feministas, movimentos abortistas. Nós somos um movimento espiritualista, integralista e falangista. Portanto, a FIME veio para ficar. É um movimento que
está impactando o meio conservador espanhol e pretendemos dar continuidade do nosso MIM Portugal desde Espanha, bem como do nosso MIM Espanha e do nosso MIM Brasil através da Espanha, que é um país que eu sempre tive boas relações, sempre tive um contato íntimo, né? Porque eu já fui casado com uma cidadã paraguaia, eu tenho nacionalidade paraguaia também, tenho pleno conhecimento do idioma, da cultura, e o Brasil, tecnicamente falando, em 1532, pertencia ao vasto e poderoso Império Inca. Portanto, não há que se falar em cultura lusitana brasileira, que o Brasil não tem nada a ver com a Espanha, porque o condado portucalense tinha um soberano, portanto, o condado portucalense pertencia ao Império Espanhol. E por muitos anos, por muitas décadas, prosperou assim, e é isso que inclusive a FIME e o MIM Espanha propõe, que Portugal volte novamente a ser parte do Império Espanhol, pessoal. É isso. Fiquem bem, um grande abraço a todos. Esse foi o meu esclarecimento quanto a esses farsantes aí do MOVES, Movimento Integralistas Socialistas. Eles não estão na liderança do MIM, eles já renunciaram no mês de novembro e eu, como líder supremo, tomei a providência de exonerá-los. Anauê, viva!